Boa tarde! Vamos lá terminar aí nossa aula de terça-feira com a disciplina de História. Na aula de semana passada eu não pude vir, né? Eu mandei um amigo. Quem lembra desse amigo? O Zé das Histórias, né? Ele veio contar um pouquinho como é que o Brasil se tornou aí um país independente, né? Ele contou aí o que Pedro falou, né? E depois que Pedro falou, o que aconteceu. Então, o Brasil se tornou, então, um país independente, parou aí de ficar dependendo de Portugal, né? E uma das primeiras medidas que Pedro tomou, né, que ele adotou aí após a declaração da independência do Brasil, foi fazer uma bandeira. Você sabia disso? Você sabia que a bandeira do Brasil não era essa bandeira que nós temos hoje? Não, não era. A bandeira do Brasil era uma outra bandeira. Era considerada como a bandeira imperial. Vamos ver um pouquinho dela? Vamos saber como é que ela foi feita? Então, a primeira coisa que, né, Dom Pedro aí adotou, tomou aí como providência depois da declaração de independência do Brasil, foi, né, que criassem então uma bandeira para simbolizar que o Brasil era realmente independente. E o decreto aí do imperador teve algumas orientações. Ele orientou como que essa bandeira deveria ser feita. Quem fez essa bandeira foi o artista francês conhecido como Jean-Baptiste Depleque. Ele que fez aí então, né, o pintor oficial do Império aí, ele que fez o modelo dessa bandeira. Então vamos lá, vamos ver o que essa bandeira tinha. Então vou colocar aqui para que vocês possam ver. Essa aqui era a bandeira imperial, tá? Ela constava nessa bandeira aí, as cores verde, amarelo e a inclusão aí de 19 estrelas. Mas você sabe por que tinha 19 estrelas aí nessa bandeira? Essas 19 estrelas representavam as províncias, né, da nação. Você lembra que as províncias começaram a brigar? Foi quando, né, Pedro aí declarou a independência? E ele então quis representar cada província aí então da nação com uma estrelinha na bandeira. Mas a bandeira não tinha só o significado das províncias. A bandeira imperial, ela era um retângulo verde, como ainda é hoje, né? Ela tinha um losango amarelo, como ainda é hoje, e essas cores, ela representava aí, né, as cores da família real. Então, Pedro montou uma bandeira lembrando aí da sua família, né? Então, ele representou as cores da família através do retângulo e do losango. E no centro aí, né, no meio aí da bandeira, vocês podem ver que tem um brasão. Vocês estão vendo aí esse brasão aí do Império? O que significa, né? As estrelas, como eu falei, significa aí, então, as províncias. Essa esfera, né, esse círculo aqui, ó, amarelinho, dourado, fazia uma homenagem a Portugal, né? Se lembrava que o Brasil tinha sido aí colônia de Portugal, então fizeram uma homenagem a Portugal. Essa cruz vermelha que vocês estão vendo aqui, tá vendo essa cruz aqui? Ela lembrava a crença que o Brasil tinha, né? O catolicismo aí. Essa coroa que tem aqui em cima, o que ela simboliza? Ela simbolizava que o Brasil tinha o poder real, né? Um poder aí simbolizando o poder do príncipe, do imperador aí. E essas folhas aqui, né? Essas folhas de café, de tabaco, o que elas representavam? Elas representavam a riqueza da terra do Brasil. Então, quando Pedro, né, chamou lá o pintor para fazer a bandeira, ele colocou cada coisa tendo o seu significado e homenageando, representando algo. Ele não esqueceu, né, das cores da família, ele não esqueceu de homenagear aí Portugal,
ele não esqueceu das províncias, ele não esqueceu das riquezas. Então, essa foi a primeira bandeira aí que o Brasil teve como um país independente. Foi chamado como a bandeira imperial, porque foi o imperador, então, que foi orientando para que ela ficasse da maneira que ela ficou aí. Essa explicação que eu acabei de dar tá lá na página 64, tá bom? Se você depois quiser ler de novo para fazer os exercícios, pode ler lá também, que está explicando da mesma forma que a tia Rafa acabou de falar. O que significa aí cada parte da bandeira, por que Pedro, né, escolheu fazer assim, o que ele queria homenagear, o que ele queria representar e assim por diante. Então, vamos lá. Nossa atividade de hoje, né, é a página 64, onde estão as explicações, e a página 65. Bem pouquinho, tá bom? Então, você vai colocar aí. Na número 1, gente, ele fala assim, ó. A bandeira pode simbolizar um país, estado ou município, bem como instituições religiosas, esportivas e educacionais. Vamos elaborar uma bandeira para representar a sua turma. Siga as orientações. Aí a número 1, ela fala assim, observe o grupo de alunos de sua sala de aula, depois registre no espaço abaixo 2 características comuns a todos vocês. Então, nós não estamos dentro da sala de aula. Você vai fechar o seu olho aí e vai lembrar, quando você estava dentro da sala, qual eram as características que todo mundo tinha igual? Vou dar um exemplo. Todo mundo ia vestido igual. Vestido o quê? Ó, de uniforme. Qual era a outra característica que vocês tinham? Todo mundo estava no 4º ano. Que mais? A mesma idade. Então, vocês vão pensar nessas características aí, tá bom? E a 2, vocês vão elaborar um desenho que represente essas características de vocês e vão fazer uma bandeira, né? Vocês vão desenhar uma bandeira aí dentro desse espaço. Vão fazer os desenhos dessas características. A 3, vocês vão compartilhar. Essa atividade, eu vou pedir para que vocês, eu vou abrir depois lá o grupo, pedir para que vocês compartilhem entre os amigos as características que vocês colocaram. O uniforme, todo mundo tinha cabelo curtinho, todo mundo era baixinho, todo mundo tinha a mesma ideia, a mesma idade e assim por diante. Então, nesse desenho, você vai representar as características da sua turma através de desenho, assim como o Pedro fez. Pedro representou as cores da família, né, utilizando um retângulo e um losango, a coroa para representar o império, as estrelas para representar a província. Então, você vai fazer mais ou menos isso. E a 4, aí na 4 você vai confeccionar uma bandeira utilizando diferentes materiais. Então, você pode usar canetinha, você pode usar papel, você pode usar copo descartável. Você vai montar aí uma bandeira para mim. Pode ser numa folha sulfite, tá bom? E mandar foto. Mas a número 2, eu gostaria que vocês compartilhassem aí entre amigos, né? A turminha do 4º ano aí, para que todo mundo possa ver qual foi o desenho que você que marcou a turma para você. Eu marquei a minha turma com, vamos colocar aí, com 10 coraçãozinhos. Mas o que é esses coraçãozinhos? Cada coraçãozinho representava um aluno. Eu marquei a minha turma pelas cores do base. Eu fiz lá um quadrado amarelo e um triângulo azul. E coloquei coraçãozinhos dentro dele para representar os alunos do 4º ano. Você vai pensar, tá bom? Então, pense aí em figura geométrica, cores, coração, para representar a turma do 4º ano aí no exercício número 2. E o exercício número 4, você tem que fazer a sua bandeira aí, representando então a sua turma. Ok, galerinha? Então, bora lá, mão na massa. Estou esperando as fotos de vocês. E a gente se vê então amanhã na nossa acolhida de quarta-feira. Beijo, fiquem com Deus.